No programa de hoje a gente fala da constelação Catarina. Até podia ser, né, uma constelação descoberta no espaço, algo do tipo, mas não. A constelação Catarina é o nome de um programa desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira. O objetivo é o desenvolvimento, a fabricação e também o lançamento de uma constelação de pequenos satélites. Tudo isso para prevenir desastres naturais e aprimorar a agricultura de precisão, entre outras vantagens. Um projeto super inovador que você vai conhecer agora. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar Ciência é Tudo. Vamos juntos? O programa Constelação Catarina prevê o lançamento de um conjunto de nanosatélites para atender às demandas de Santa Catarina e também de outros estados interessados. Mas antes da gente entrar nesse projeto, é preciso entender, afinal de contas, o que são esses nanosatélites. Vamos saber mais? Satélites que entram em órbita na Terra, mas que pesam cerca de 1 quilo e são pouco menores do que uma caixa de sapato. Estes são os nanosatélites. Criados em 1999 nos Estados Unidos, estes minúsculos satélites também são lançados no espaço por meio de foguetes e servem para diversas finalidades. Podem ser usados para a detecção de sinais eletromagnéticos que antecedem os terremotos, avaliar as condições atmosféricas, para testes biológicos como a produção de bactérias no espaço, ou ainda para a observação de fenômenos no solo e na agricultura. Na sua estrutura, os nanosatélites têm todas as partes dos grandes satélites: antenas, comunicação por rádio, sistema de controle de energia, painel solar, computador de bordo, sistemas de posicionamento e de propulsão, tudo em tamanho menor. Os nanosatélites são ideais para a realização de experimentos simples e possuem um custo relativamente baixo para este tipo de tecnologia, em torno de R$1 milhão. O Brasil possui 2 em órbita atualmente: o Nanosat C-BR-1, lançado no ano de 2014 na Rússia, e o Nanosat C-BR-2, lançado em março deste ano no Cazaquistão. Ambos servem para analisar em tempo real a intensidade do campo geomagnético da Terra e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro. Eles são resultados de ações conjuntas entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E agora que a gente já entendeu o que são os nanosatélites, vamos então conhecer o projeto Constelação Catarina e como ele pode impactar nas nossas vidas. Constelação. Por definição, grupo de estrelas próximas umas das outras. Mas quando ganha o nome Catarina, passa a ter uma importância muito maior para os brasileiros. Trata-se da primeira constelação brasileira de nanosatélites a orbitar a Terra, com foco na prevenção de desastres naturais e no aprimoramento da agricultura de precisão. Os satélites da constelação Catarina, ao observarem o Brasil, eles estarão observando o país como um todo. Os dados que nós obtivermos serão do país inteiro. Eles são produzidos, os satélites serão produzidos inicialmente no estado de Santa Catarina, mas a ideia é que forneça serviço para o Brasil todo. Inicialmente nas agendas de defesa civil, mas também para o agronegócio, agricultura 4.0, setor energético, setor de águas e uma série de outras demandas qualificadas que já estão aparecendo, que já estão surgindo, já estão encontrando ressonância com as capacidades que os nanosatélites da constelação Catarina terão. Isso é interessante, é importante observar isso, porque mesmo partindo do estado de Santa Catarina a produção dos artefatos, os serviços que eles proverão serão para o país todo. Diferentes tipos de satélite têm diferentes tipos de vida útil, diferentes tipos de órbita e diferentes tecnologias. No caso dos nanosatélites do programa Constelação Catarina, espera-se que o tempo de vida útil de cada artefato oscile em torno de 2 a 3 anos.
O que pode parecer um problema, uma situação desagradável, vai durar tão pouco tempo, nós, do setor espacial, nós vemos como uma grande oportunidade de manutenção da atividade industrial. Por quê? Ao decairmos um satélite, a sua utilização se finalizar, há necessidade de repô-lo para manter os serviços. E essa reposição ela se dará com o melhor da tecnologia que existe no momento, o que fará com que a indústria tenda a se manter cada vez mais atualizada, ativa, para poder, sim, estar lá fornecendo o melhor produto possível. Inicialmente serão 13 nanosatélites, sendo o primeiro solitário e depois 3 frotas com 4 satélites cada sendo lançadas até 2025. Mas este ano, 3 deles já entram em fase de produção para serem lançados no próximo ano. E para ser bem redondinha, a constelação Catarina vai ser agregada a uma estrutura espacial e de solo já existente no país. Ou seja, os artefatos da constelação vão se agregar a 4 satélites que já fazem o serviço de coleta de dados ambientais, dando mais capacidade e dinamismo a esse sistema. Isso apenas inicialmente, porque nas fases futuras se prevê a existência de sensores, aumentando a capacidade do país em relação aos setores de defesa civil, agropecuário, energia, água e diversos outros associados. Bom, e colocar em prática, um projeto desse porte, de fato, não é uma missão muito fácil. Para isso, é preciso um modelo de financiamento que seja eficiente e que dê conta de sustentar a iniciativa. Os nanosatélites da constelação Catarina representam um grande avanço em várias áreas do conhecimento. Com um novo sistema de coleta de dados do campo brasileiro, eles vão ajudar a prevenir desastres e a desenvolver a agricultura. O projeto também foi inovador no modelo de financiamento. Os recursos virão de diferentes setores da sociedade e vão atender demandas específicas. A verba foi disponibilizada pela bancada catarinense, representada pelo deputado Daniel Freitas, da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro. A constelação Catarina surgiu quando ocorreu no nosso estado o ciclone bomba, que afetou muitas das nossas cidades, e pela relação estreita que eu tenho com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o ministro Marcos Pontes, e também na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro, aqui no Congresso Nacional, eu levei até a Agência Espacial o problema trazido pelo ciclone bomba e nós fomos em busca de uma solução. Santa Catarina já tem uma expertise muito grande na área de ciência e tecnologia e nós estamos inovando então com a chamada Constelação Catarina, que nasce com investimentos de 5 milhões de reais iniciais da bancada de Santa Catarina, de deputados e senadores, e com esses recursos nós estamos dando o start nesse projeto. Ele nasce para melhorar as condições de previsibilidade das questões meteorológicas, mas também são nanosatélites, são 18 nanosatélites que vão ao espaço para nos ajudar também na agricultura 4.0 e questões geográficas. A constelação Catarina, ela certamente vai ser demandada para todo o Brasil. Outros estados já estão aproximando da ideia para que também façam os seus investimentos e num curto espaço de tempo nós termos aí um mapa de cobertura cobrindo todo o nosso país. A constelação Catarina contribui para o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro e os primeiros resultados da operação dos nanosatélites vão ser úteis para os setores de energia, saneamento e meio ambiente. O primeiro ganho, efetivamente, é ajudar na antecipação, uma resposta a eventos extremos. As previsões meteorológicas que nós fazemos hoje, elas são de no máximo horas. E para poder reagir a eventos extremos, se precisa de uma previsão de curtíssimo prazo, 15 minutos, 10 minutos. Então essa é efetivamente uma inovação nesse caso concreto. O segundo grande ganho é mostrar que os sistemas espaciais em geral, eles podem ser vistos como uma infraestrutura, como um grande provedor de informação que depois pode ser utilizado em diversos tipos de aplicação. Meio ambiente, defesa civil, proteção de mananciais, ou seja, existe uma série de aplicações que podem ser bem exploradas
desde que o projeto seja bem concebido desde o início e ouvindo diversos atores que podem contribuir efetivamente para delimitar essa demanda e para buscar soluções tecnológicas que sejam o mais versáteis possível. A agência trabalha na formatação dos acordos e nas especificações técnicas dos satélites, que vão integrar a constelação. O programa gera perspectivas de crescimento das atividades espaciais. O projeto também quer atrair parceiros como startups e incubadoras. A iniciativa começou em Santa Catarina, região do país que sofre com fenômenos meteorológicos extremos. Essa instabilidade ajudou a atrair adeptos ao projeto, que em breve vai ser ampliado para todo o país. Sem dúvida, porque nós não estamos falando de uma constelação de satélites geoestacionários focados ali só em cima de Santa Catarina, na região sul do país. Na verdade, nós temos uma constelação de satélites que vai ficar orbitando em órbita baixa e passando várias vezes por dia sobre o território nacional. Isso, então, nos permite atender todo o nosso território, possivelmente também vizinhos, seja em terra, seja no mar, ou outras regiões do planeta. Então, é um projeto realmente muito versátil. Nós fazemos muita fé que a resolução dessas questões iniciais na região sul do país possa servir de exemplo para aplicações em outras regiões, seja no Brasil, seja no exterior. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a Agência Espacial Brasileira e também os projetos que ela vem desenvolvendo. Não sai daí, que o Ciência é Tudo já tá de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo e hoje a nossa conversa é sobre o projeto Constelação Catarina, que você já sabe, né? O que é, como vai funcionar e já vai conhecer também as outras iniciativas da Agência Espacial Brasileira. Mas antes, a gente vai com curiosidades. Por falar em constelação, você sabe como elas são batizadas? As origens dos nomes? Olha só, olha que legal. Cassiopeia, Carina, Fênix, estes nomes te remetem a alguma coisa? Não? E Andrômeda? Este nome você conhece? Andrômeda está entre as constelações mais famosas e que inspiram obras de ficção científica. E a lista tem ainda nomes como Pégasus, Ursa Maior, Ursa Menor, Cruzeiro do Sul, Touro e Escorpião. E por falar em Touro e Escorpião, para a astrônoma Flávia Requeijo, as constelações ligadas ao zodíaco estão entre as mais conhecidas. Talvez as constelações mais famosas sejam as constelações do zodíaco. São 13 no total. É nessa região do céu que vemos passar o Sol, a Lua, os planetas. Isso porque os planetas estão girando ao redor do Sol, mais ou menos no mesmo plano em que a Terra também está girando ao redor do Sol. E o efeito que vemos daqui da Terra é como se todos os planetas estivessem projetados nessa região, onde se encontram então 13 constelações. No total, são 88 constelações oficiais catalogadas pela União Astronômica Internacional, com o objetivo de mapear o céu. Na antiguidade, estes grupamentos de estrelas eram associados a figuras de animais, objetos e até personagens da mitologia. Estes desenhos no céu nortearam os povos ancestrais, ajudaram a explicar a passagem do tempo e a troca das estações. Foram fundamentais para a subsistência e para a organização de rotinas como plantar e colher. Cada povo batizava a constelação de acordo com a sua cultura e vivência. E só em 1930 é que foi realizada uma classificação da esfera celeste dividida geometricamente em 88 partes. Destas, mais da metade são constelações atribuídas à Grécia Antiga, sendo 48 registradas pelo cientista Ptolomeu. E você deve estar se perguntando como é possível localizar no céu estas constelações. Flávia Requeijo dá a dica. Se olharmos para o céu sempre no mesmo horário ao longo do ano, vamos ver que ele se repete a cada estação.
Por exemplo, no verão vemos em destaque a constelação de Órion, que é onde se encontram as Três Marias. No outono, aqui no Hemisfério Sul, vemos a constelação do Cruzeiro do Sul ficar cada vez mais elevada no céu, dia após dia. E no inverno vemos em destaque a constelação do Escorpião. Sempre legal, né? Saber essas curiosidades, os nomes das constelações, muito bacana. Bom, você já viu aqui hoje, né, que o programa Constelação Catarina foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira. Aliás, essa agência que completou 27 anos e que tem um papel importante aqui no país. Vamos saber um pouco mais dessa atuação e também dos outros projetos que a Agência Espacial vem desenvolvendo. A criação da Agência Espacial Brasileira deu ao Brasil um papel de destaque no setor aeroespacial na América do Sul e fez do Brasil um parceiro do projeto da Estação Espacial Internacional. Hoje, a Agência Espacial Brasileira está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e é responsável pelo Programa Espacial Brasileiro. Ela opera em 2 bases, em Alcântara, no Maranhão, e na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. O Brasil lançou com sucesso o seu primeiro foguete ao espaço, um VSB-30, em 23 de outubro de 2004, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, em uma missão suborbital. Em 30 de março de 2006, o astronauta Marcos Pontes tornou-se o primeiro brasileiro e lusófono a ir ao espaço, onde ficou na Estação Espacial Internacional por uma semana. Durante a sua viagem, Pontes realizou 8 experimentos. A Agência Espacial Brasileira tem feito uma política de desenvolvimento conjunto de tecnologia com programas espaciais mais avançados, além de coordenar atividades de pesquisa, capacitação, fomentar empregos e negócios para o Brasil. A gente não imagina o quanto os sistemas espaciais já fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, eles estão cada vez mais presentes na vida doméstica contemporânea, como explica o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura. Os sistemas espaciais já estão incorporados no dia a dia de todo cidadão, seja no exterior, seja no Brasil, todos nós, de alguma forma, já utilizamos alguns sistemas espaciais. Por exemplo, nossos sistemas de celulares, eles utilizam um relógio cuja base de tempo é dada pelos sistemas chamados GPS ou outros equivalentes. Sem esse sistema, eles ficariam descoordenados. E aí também ficariam descoordenados os sistemas de geolocalização, os sistemas de delivery, os sistemas de banco, até os sistemas de distribuição de energia elétrica utilizam essa base de tempo. Outros tipos de aplicação vêm da capacidade de observação da Terra de uma altitude muito grande. Então isso é importante para a navegação, para a proteção do meio ambiente, para a segurança pública, para a agricultura, ainda mais agora em tempos de agricultura 4.0. Então a pandemia tem nos mostrado que se todos nós já dependíamos de alguma forma de sistemas espaciais, agora dependemos muito mais. Telemedicina, teletrabalho e tantas outras oportunidades vêm disso que é uma infraestrutura. A gente vê sistemas espaciais como uma infraestrutura que serve não só para integrar regiões remotas ou mesmo em áreas urbanas, como serve também de vetor para o desenvolvimento nessa vida contemporânea. A Agência Espacial Brasileira desenvolve várias missões nas suas bases terrestres, como satélites, foguetes, o VLM, veículo lançador de microsatélite, o VLS, veículo lançador de satélites, e tem parcerias e acordos de cooperação com vários países como Ucrânia, Japão, Rússia e China. O
Programa Espacial Brasileiro desenvolve pesquisas e tecnologias aqui no país para a exploração do espaço, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta. E para isso existe também o Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão. Muita coisa interessante é desenvolvida lá e é sobre isso que a gente vai saber mais agora. Está no imaginário de todos nós. A contagem regressiva, as labaredas impelindo o homem a conquistar o espaço, e lá se vai um foguete em direção ao futuro. O primeiro foguete brasileiro foi lançado em 2004 a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Esse espaço-porto é operado pela Agência Espacial Brasileira, está passando por uma grande transformação e é fundamental para o Programa Espacial Brasileiro. O programa espacial, ou qualquer programa espacial, ele requer necessariamente que você coloque cargas no espaço para cumprir algum objetivo. Pode ser comunicação, observação da Terra ou outros. Essa capacidade de levar cargas ao espaço é algo muito difícil de ser feito, exige investimento, muito conhecimento, há riscos também. E por isso são pouquíssimos os países que conseguem atuar nesse tipo de atividade. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, fundado em 1965 em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é a primeira base aérea de foguetes da América do Sul. O primeiro foguete a ser lançado dessa base se chamava Nike Apache e era de fabricação norte-americana. Desde então, já foram lançados mais de 400 foguetes desse centro. Em 1991, foi inaugurada a Janela Brasileira para o Espaço, como é chamado o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. E a Barreira do Inferno passou a funcionar como um apoio a Alcântara, um espaço-porto que possui características mais favoráveis aos lançamentos de cargas espaciais. A proximidade da base de Alcântara com a linha do Equador auxilia o impulso dos lançadores e estima-se uma economia em até 30% de combustível. Além disso, a base permite lançamentos em todos os tipos de órbita e sua localização próxima ao mar garante a segurança das áreas de impacto que foguetes de vários estágios necessitam. Outra vantagem da região é o clima estável, que permite lançamentos ao longo de todo o ano. Nós sabemos do grande potencial que aquela base tem para prover serviços em condições já comerciais, tendo empresas operando ali. Por isso que nós abrimos essa oportunidade, uma cooperação com a aeronáutica, tivemos um interesse já grande de empresas, foram 14 empresas que nos procuraram, 9 efetivamente apresentaram propostas e 4 foram selecionadas inicialmente para negociar contratos com a aeronáutica e passar a operar, a gente acredita, já no início de 2022. Então é uma oportunidade para transformar uma instalação que era mais restrita ao âmbito governamental brasileiro e agora se lança como um espaço-porto competindo no mercado internacional em serviços de transporte espacial. A chegada das empresas que farão a exploração comercial da base de Alcântara vai mudar o modelo de operação baseado em lançamentos de natureza governamental e no futuro próximo vai demandar a criação de uma entidade de gestão de serviços espaciais, como num aeroporto, mas de foguetes. Todas essas mudanças vão elevar o país a um novo patamar no seu programa espacial. O grande benefício é consolidar o Brasil como um provedor de serviços de transporte espacial. Com a vinda de empresas já que dispõem de veículos lançadores, vai nos permitir acelerar esse processo e colocar o Brasil num patamar de que onde hoje só temos 12 países capazes de colocar satélites em órbita. Pretendemos ser o 13º e com isso estaremos mais bem habilitados a depois se consolidar também um projeto nacional de colocar, através de um veículo lançador nacional, as nossas próprias cargas no espaço. É um ganho continuado de autonomia e de aperfeiçoamento de tudo aquilo que o centro já faz hoje. Lançamento. E o programa já está quase, chegando ao fim. Mas antes, vamos com o nosso giro de notícias.
Fábrica de inovação é inaugurada em Alcântara, com a participação dos ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Coordenada pelo Ministério da Educação, o MEC, a fábrica do Instituto Federal do Maranhão tem o objetivo de capacitar estudantes e oferecer tecnologias inovadoras para a região do Centro Espacial de Alcântara. Na cerimônia, o ministro Marcos Pontes destacou a importância da educação e da ciência para o desenvolvimento da região. A ciência e tecnologia ela é um resultado da educação e ela trabalha junto para transformar essas ideias em novos empreendimentos, novas startups, aquelas coisas que esses alunos vão entrar aqui sonhando e falar, eu quero construir minha empresa. Esse centro funcionando, eu tenho certeza que a gente vai fazer acontecer e esses jovens vão ter os seus sonhos realizados. Os resultados preliminares do MapTech, projeto de mapeamento das tecnologias espaciais brasileiras, foram divulgados pela Agência Espacial Brasileira, autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. As informações foram apresentadas com detalhes no primeiro workshop da Agência Espacial Brasileira sobre maturidade tecnológica e podem ser conferidas na página do YouTube da AEB. Estão abertas as inscrições para o curso online gratuito de Introdução à Astronomia e à Astrofísica oferecido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A iniciativa é voltada aos professores dos ensinos fundamental e médio, estudantes universitários e profissionais ligados à área de educação e divulgação da ciência. O curso será realizado no mês de agosto e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho na página do INPE. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever os programas anteriores, pode acessar o aplicativo TV Brasil Play ou conferir tudo pelo canal da TV Brasil no YouTube. Aliás, lá você pode comentar, dar sua sugestão, dizer o que você está achando. Combinado, gente? E semana que vem, tô de volta. Eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência é Tudo. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!